Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, que é um oferecimento de Strong Security Brasil, o podcast que leva até você informações sobre o mundo cibernético e segurança da informação. Hoje nós estamos aqui com dois entrevistados que vieram de longe, para falar conosco aqui sobre um assunto que é o SASE, um assunto que está em moda aí, surgindo como um novo buzzword para o mercado. Então estamos aqui com o Miguel Minichi. Acertei, Perfeito. Acho que acertei. Estamos também com o G.P. Kenny. Eles são duas pessoas que estão visitando o Brasil aqui. O Miguel é brasileiro, vai contar um pouco para nós aqui. Eles são da Cato Networks, uma empresa também que está chegando no Brasil para falar sobre as soluções que eles têm na área de SASE. Miguel e GP, como sempre a gente começa o nosso podcast querendo saber e conhecer as pessoas que estão aqui sendo entrevistadas, Então a gente procura perguntar para vocês qual é a trajetória que vocês têm ao longo da carreira, como é que vocês chegaram na posição que vocês estão. Não anunciei a posição, por favor, sinta-se à vontade para falar o cargo, a função que vocês têm aí na Cato Networks. O JP não fala português, ele vai falar inglês, então nós vamos tentar levar até vocês aí a tradução, Eu vou falar um pouco inglês para poder introduzi-lo no nosso assunto aqui, tá, pessoal? JP, welcome to our podcast. It's our pleasure to have you here with us. And so, at the beginning of our interview, you normally ask to the people to tell us about your history and from where you was born in, your degree, and how you become a Southeast Director of Cato Networks. And so, please, give us a brief of your career until now. Okay, happy to. Thank you again for having me as well. It's a pleasure to be here with you, Dario. So I was actually born in New York, Rockville Centre, New York. Grew there just for a short time and moved to Texas. Grew up in Dallas, Texas from 1976 to 1985. And then I went to the University of Texas A&M and I received a bachelor's degree in business marketing. And after graduating, and actually prior to graduation, I was interning with a technology company by the name of NYNEX Business Centers. Mm-hmm. It was the former IBM Product Centers. Let me interrupt you, please. Yes. Could you speak a little bit closer? Shorter? Yes, sorry. I joined NYNEX Business Centers after internship after graduating from Texas A&M, and a short stint there just as a marketing support or sales support rep. At which point I went to sales training in Atlanta, Georgia, for 3 weeks. And during that 3 weeks, I met my beautiful wife, Nice. and that was how I ended up in North Carolina. So 6 months after the training, I put everything I had in the back of a car and drove to North Carolina. And from 1991, I started in North Carolina. Married my wife in 92 and started with Cisco Systems in 93. Cisco decided to make North Carolina their eastern headquarters in 1993, and I was one of the first 10 employees at the site in North Carolina. I grew my career at Cisco for 21 years. Actually. Oh, that's a long time. I started just in the inside sales rep, grew to a sales rep, then a manager, and after becoming a manager for 7 years, I took on a global role, which was in video surveillance and two-way radio for public sector, the two-way radios that police and firemen use. After that, I went into a short stint in strategy and planning, back with a leader that I worked with, and in 2014, I actually left Cisco to embark on an opportunity with Palo Alto Networks. Oh, okay. And that's how I ended up in cybersecurity world. I joined Palo Alto Networks at a point when it was a very small company selling the next generation firewall. The founder actually had determined that there needed to be a native next generation firewall that did all things security.
And I worked there for 5 years till 2019, at which point I took on a data management role for 2 years, and then went to another small IoT and artificial intelligence AI company for 2 years, where I was the chief revenue officer. Very small company, 50 employees, grew it to about 140 employees. And after that, I left there and took a brief stint off for about 4 months, at which point I learned about Caddo Networks. And I made some inroads, did a little bit of research. I honestly had not heard of Caddo before, but after understanding what Caddo does, and that it was the originator of SASE, as you mentioned earlier, which I know Miguel will talk quite a bit about. I've now been on board at Caddo for about 4 months, and I am the area sales director for the Southeast and Latin America. So very, very excited to be part of Caddo. It is a very disruptive technology from a networking and security perspective, and we have the ability to do some very unique things within the market that I know we'll talk a lot about today. Thank you. Very nice career. Congratulations. Thank you. Good. Miguel, agora com você, conta um pouquinho da sua jornada. Você é brasileiro, mas vive nos Estados Unidos, né, há um bom tempo. Conta aí para inspirar os nossos seguidores aí da sua carreira. O que aconteceu no meu caso, eu morava no interior, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, e meus pais sempre diziam que o sonho deles é que eu fosse pro ITA, né, o Instituto de Engenharia da Aeronáutica. Mas nós mudamos para lá e eu nunca fui muito conectado com a questão da parte da engenharia técnica e tudo mais. Mas eu queria ser astronauta, né? Então, o mercado de astronauta estava meio curto naquela época. Embaixo, né? Você concorria com apenas um. Então, e naquela época não estava aberto para contratação. Mas o que aconteceu foi que eu fui, quando chegou a época de terminar o ensino médio, né? Hoje chama ensino, né? Na nossa época era o colegial, né? O ginásio. Eu fui para o colégio técnico, né? E me apaixonei por eletrônica, pela parte eletrônica e tudo mais. Então eu me graduei em eletrônica. Isso foi na época que não existia TI, não existia data center, não existia, eram os mainframes, né? Você sabe que eu sou formado em técnico eletrônica. Também? Você vê que coincidência. Sou técnico eletrônico da ITEP, lá de São José dos Campos. E aí comecei a trabalhar muito cedo naquela época, né? E eu já trabalhava numa empresa de tecnologia, na época chamava Computex, era uma empresa pequena. E eu vinha para trabalhar todos os dias em São Paulo. Quando eu terminei o colégio técnico, eu já estava nessa fase, vai para São Paulo, vem para São José, vai para São Paulo, vem para São José. E eu pagava meus próprios estudos, e quando eu terminei, eu falei, eu vou parar um tempo. Então eu fiquei uns anos sem continuar a educação. Quando voltou, eu tive a oportunidade de falar, agora eu vou estudar, eu falei, já estou bem na parte técnica, né? E eu estava atuando muito na área comercial, né? Descobri que como vendedor eu sou um ótimo técnico, como técnico sou um ótimo vendedor. Então percebi que eu podia casar essas duas carreiras. Então acho que a grande sacada da minha carreira foi unificar tecnologia e conversa. Levar a mensagem, exatamente. Que é o que nós, como os evangelistas... Os sistemas evangelistas, exatamente. E aí resolvi fazer um curso de administração. Então fiz um curso na GV de administração, participei lá, e nessa época GV eu fui introduzindo um pouco na parte da tecnologias de redes, né? E nesse conceito todo de tecnologia de redes eu fiz toda a carreira que muitas pessoas pensam. Eu comecei num pequeno integrador, que era uma empresa tão pequena que só tinha um funcionário, e ele era ruim, era eu mesmo, era eu comigo mesmo. Depois eu passei para um médio integrador, passei para um grande integrador, isso já aqui em São Paulo, e fui para a distribuição, né? Comecei a trabalhar no distribuidor na época, Network One, né? Fiquei na Network One por algum tempo, quando eu passei então vim do integrador, distribuidor, vendor, fui para o fabricante, que é muitos pré-vendas gostariam de fazer, né? Geralmente eles pensam nisso. E nesse processo eu sempre fui a pessoa que ajudava a formar os canais, a treinar o pessoal, né? Então eu tenho esse orgulho de ter participado influenciado um grupo grande de profissionais hoje do mercado com os treinamentos que a gente fazia na Network na época. E quando eu fui para a parte de vendors,
eu era muito ligado nessa parte de infraestrutura. E da Acton passei pela Blue Coat, depois Acton, depois veio a Tricom, né? A Tricom foi comprada pela HP. Foi. E nessa aquisição da Tricom pela HP, a Tricom tinha uma ferramenta de gerenciamento de redes que chamava o IMC, né? E coincidiu que no meu primeiro dia de Tricom me perguntaram se eu me incomodava de ser o expert em IMC para ajudar o time, porque eles tinham cada um tinha uma especialidade, todo mundo era generalista nos engenheiros, mas cada um tinha uma especialidade maior em algum produto, e eu fui ser o especialista da plataforma de gerenciamento. E nessa questão, eu acabei sendo especialista para o Brasil, especialista para a América Latina, e formou-se um grupo de especialistas de IMC no mundo. Então era um grupo pequeno que a gente chamava dos Jedis, né, da época. E esse grupo pequeno de engenheiros apoiava todos os engenheiros do mundo, né, da Tricom. Uma das causas ou uma das razões que a HP comprou a Tricom foi justamente essa plataforma de gerenciamento que era muito sólida. E quando veio a HP, abriu-se muito espaço, né? Quando o meu colega da Flórida falou, vou sair da HP, e me ligou para se despedir, eu falei, posso aplicar para sua vaga? Ele falou, não, eu te indico. E o processo foi muito rápido. 6 meses depois eu estava morando nos Estados Unidos com a família. Meu filho foi na época com 4 anos, e aí vão 12 anos nos Estados Unidos. E eu sempre muito ligado nessa questão de gerenciamento de infraestrutura. Automação, orquestração, né? Era mais, e começou a vir essa questão de segurança, porque o NAC, o controle de acesso à rede, muita preocupação, né, da penetração de dentro para fora da rede, a partir da parte interna da rede. E a HP, com um pouco mais de recurso, depois com a aquisição da Aruba, começou a falar mais sobre segurança e tudo mais. Quando eu me desliguei da HP em 2017, eu falei, vou me concentrar nessa questão de segurança. Só que o mercado de segurança, para quem vem da infraestrutura, era como nos anos 2000, o mercado de VoIP de voz para quem vinha de dados. Lembra da época da convergência VoIP, Sim. Voz e dados? Então começou a ter, eu senti um pouco esse choque. O cybersecurity é uma linguagem diferente do infraestrutura de rede. O pessoal de servidores, segurança, olha para a gente, engenheiro de rede, e fala assim, esse pessoal usa encanadores, eles só cuidam dos canos que transportam informação. Mas aí eu tive contato com esse conceito do SaaS, da tecnologia SaaS. Falei, poxa, aí tem uma grande coisa, porque qual que é a dificuldade das empresas hoje? Elas enxergam, ela tem problemas de conectividade e tem problemas de segurança. Então ela tem uma solução de conectividade e uma solução de segurança. E o que acaba acontecendo é que quando você trata essas duas coisas separadas, você acaba duplicando alguns recursos. E o que acontece com o SaaS é uma plataforma unificada, convergente, que cuida de conectividade através do SD-WAN e segurança. Então eu vi nisso uma oportunidade de me aproximar mais da segurança. Aí eu entendi que eu até conhecia mais de segurança do que eu esperava. Se eu pudesse dar uma dica, né, para os seus seguidores. É legal, vamos até parar aqui, porque isso é legal, porque tem muita gente querendo fazer essa migração. A Strong tem lá um centro de treinamentos, né? Não é incomum a gente ter pessoas nos perguntando, né? Eu estou aqui na área de infraestrutura, gostaria muito de migrar para a área de segurança, tal. O que eu preciso fazer, né? Acho que o teu depoimento é importante para isso. E foi justamente essa questão. Primeiro, a segurança é uma coisa que permeia a nossa vida hoje. Então, mesmo quem é de infraestrutura, se você pensar bem, se autoanalisar, você vai ver que você conhece mais segurança do que você acha que você conhece. Sim. E eu tenho hoje a oportunidade não só de trabalhar com segurança, como para a universidade, chama-se University of Central Florida, UCF, lá em Orlando, eu sou um dos professores do Bootcamp de Cybersecurity. Tem muita pessoa que assim, é aluno recém-graduado da high school, de IT, de college, e quer acelerar ir para o mercado, que é um bootcamp de 10 meses. Tem muitas pessoas assim que o cara trabalha no Starbucks e quer mudar para cybersecurity, ele faz esse bootcamp. E tem muitas pessoas que eu vejo essas pessoas, que o cara tem 20 anos de TI, trabalhou com banco de dados, DB2, e agora quer trabalhar com cybersecurity. Então, tem gente de todo o perfil, né?
tem garotos de 20 anos e garotos de 50. Garotos de 50 anos. Não, porque nós me sinto um garoto. Né? Mas e a gente acaba fazendo até um pouco de coaching com esse pessoal, no sentido assim, não vai. Aí a gente. Para o garoto de 20 anos, o coaching é diferente para quem tem 50. Mesmo porque a experiência de vida é diferente. Com certeza. Mas entra nessa questão assim. Conectar aquilo que ele já sabe com os novos conceitos, com segurança na nuvem, quando você começa a falar de CASB, começa a falar de DLP, você começa a falar de Remote Browser Isolation, né? São características do SASE, né? E não só isoladamente, mas do ponto de vista de um mesmo guarda-chuva, né? de solução. Então, essa aí é a minha carreira. Acabou que eu sou professor de cybersecurity, além de trabalhar com a Cato. Legal. Quanto tempo você está na Cato? Tá? Eu estou na Cato já tem 2 anos e meio. Uhum. Legal. Falando agora sobre a questão do SASE, né? Que é o Security Access Service Edge. É um nome que não diz muita coisa, né? Assim, explica para a gente o que é esse conceito, né? Que surgiu, quando a gente fez o briefing aqui, você me contou um pouco sobre essa questão, que foi uma nomenclatura que o próprio Gartner criou, né, para classificar esse tipo de tecnologia. Conta para a gente qual é o conceito por trás do SASE. Aí eu acho que a grande palavra, o grande conceito por trás do SASE é o conceito da convergência. Você ter na mesma ferramenta tudo que você precisa do ponto de vista do tráfego, do conhecimento, do contexto do tráfego e do ponto de vista de conceitos de segurança, ou da concepção da segurança de cada organização. Cada organização é diferente, a sua organização é diferente da minha, que é diferente da dele, cada um tem a sua... Então, o SASE é uma questão que pode cobrir a todos de forma... com a mesma ferramenta, vamos dizer assim, mas customizado, adaptado para cada um. Com mais ou menos recurso em cada lado, mas o que é mais importante é uma ferramenta unificada, convergente. Uma ferramenta convergente. Nesse ponto, o SASE é disruptivo, vamos chamar assim, né? Aliás, eu achava que disruptivo não era uma palavra em português, eu procurei no dicionário e eu descobri. Esse é o problema de você morar fora, né? Eu achei que era americanização e não é, o disruptivo existe. Mas, 2017, 2015, o fundador da Cato, que foi o mesmo lá atrás, foi o fundador da Checkpoint, depois foi fundador da Imperva, então é um senhor chamado Shlomo Kramer. Uma bela visão, né? Ele sempre pensou adiante daquilo que tinha disponível no mercado, ele introduziu o firewall. Não é que introduziu um firewall fácil de usar, vamos chamar assim. Ele que surgiu com o Stateful Inspection, foi desenvolvido pela Checkpoint. Pela Checkpoint. E o conceito da interface mais fácil. Porque antes de ter o Checkpoint, os firewalls eram complexos. Sim, né? Linhas de comando. Exato. Ele começou com aquele negócio gráfico, zonas e tudo mais. Depois veio o Web Application Firewall, porque antes do Web Application Firewall o que tinha era proxy reverso. Né? E... ele veio com esse conceito da convergência, segurança e networking. E quando perguntaram para ele, o que a Cato faz? Eu tenho entrevista no YouTube, você vai encontrar. O que a Cato faz? A resposta dele foi, a gente é um Software Defined Telco. Que era o nome que ele arrumou na época. Uma telco definida por software. Né? Que estava aquela onda de Software Defined Networking, Software Defined Storage, Software Defined tudo. Né? E ele é Software Defined Telco. Só uns 2 anos ou 3 anos depois que o Gartner cunhou essa expressão Secure Access Service Edge. E que, como você disse, o nome não é muito claro naquilo que vem. Mas na definição interessante que eu achei, assim, o Gartner ponderou algumas coisas. Ele falou assim, os novos desafios da rede digital, ou novos desafios da nuvem, fizeram que a nossa forma de olhar a segurança obsoleta. A gente não pode mais olhar para a segurança daqui para frente como a gente tem olhado nos últimos 20 anos. E a própria pandemia forçou mais ainda, né? Que foi uma explosão do acesso remoto. Né? Caíram-se algumas fichas naquele momento. Então, e quando o Gartner veio com essa definição do SASE em 2019, ele meio que usou o modelo Cato, a forma do Shlomo enxergar cybersecurity. Então, a gente costuma dizer,
Era como se o Gartner dissesse, tem que fazer uma console mais ou menos assim como a Cato está fazendo. Ou precisa fazer uma estrutura assim assado, assim como a Cato está fazendo. Mais ou menos, o teor do documento é mais ou menos esse. Depois a gente pode passar o link desse documento, você pode compartilhar com os seus ouvintes. Esse material que é interessante, esse report para ler, um report de 2019. Mas o Gartner levou 4 anos para formar o primeiro quadrante mágico de produtos SaaS. Justamente por quê? Porque demorou para a indústria adaptar a uma forma que o Gartner pudesse. Agora nós temos competição suficiente para poder formar o quadrante mágico. Nesse meio tempo, as empresas que tinham mais ênfase na parte de segurança receberam uma outra designação, que era o SSE, que é o SaaS sem o acesso, o SaaS sem o A de acesso. Então, o SSE são mais o pessoal que tem a parte de segurança. SD-WAN é mais o pessoal que tem o networking. E SaaS é quem tem os dois. Quem tem tudo, né? Exatamente. E como seria a arquitetura do SaaS? Assim? Para quem está nos seguindo e não conhece o termo, não conhece, do que se compõe o SaaS? O que são você falou SD-WAN, falou de controle de acesso, certamente tem lá. Como é que se compõe isso? Pensa assim, como que é o dia na vida de alguém que gerencia redes hoje? Ele acorda de manhã, ele vai verificar como estão os links, os circuitos que ele tem conectando os escritórios, ou as filiais, ou as fábricas, depende de cada um com o seu segmento. Ele pode ter um link de internet, um link MPLS, ele vai ter a sua arquitetura lá. Se ele vai por MPLS, ele tem uma questão custo, que é uma questão que impacta muito no resultado numérico dos projetos que ele tem de ponto de vista de TI. Se ele vai para o lado da internet pura, com uma conexão ou duas de internet para ter redundância, ele acaba que ele precisa estabelecer múltiplos túneis IPsec. Pode ser mais técnico aqui? Pode. IPsec são os túneis. Então, faz túneis IPsec. O problema com os túneis IPsec é quando você começa a ter muitas filiais interconectadas, muitos escritórios... Ou vamos traduzir as VPNs. As VPNs. VPN site a site. Quando você tem muitos... Você começa a ter... E quer fazer um full mesh, por exemplo, todo mundo falando com todo mundo, é difícil de configurar, é trabalhoso, o número de túneis, o número de sites elevado ao número de sites -1, escala muito. E essa complexidade, na hora que ele precisa fazer um troubleshooting, por exemplo, de resolver um problema, é difícil de encontrar onde está o problema. Então, isso toma muito tempo do time de administração. E depois que ele constrói todos os túneis, ele tem que definir quais são as rotas entre os sites, quais são as permissões entre os sites. São muitas camadas de segurança. O que o SaaS faz, vamos chamar nesse aspecto, e a proposta da Cato é: todo mundo conecta na minha nuvem. Todos os seus escritórios conectam na minha nuvem. E dentro da minha nuvem eu tenho uma tabela de roteamento e uma tabela de regras de firewall. Você coordena de um lugar central, de uma console única, e você tem essa visibilidade integrada dos dois conceitos. Isso ajuda muito, por mais que o pessoal de segurança goste dessa segregação entre rede e segurança, o fato de que nós temos tudo integrado, do ponto de vista de contexto de tráfego, eu consigo oferecer 250 pontos de análise, ou que a gente chama de campos, né? Porta TCP, origem, destino, que tipo de device o cara está usando, que tipo de rede ele está, se ele está de casa, se ele está do escritório, se ele está do Starbucks. Eu não posso falar propaganda, né? Pode, sem problema. Se ele está num hotel, se ele está no país, se ele está fora do país. A gente tem muita informação, muito metadata sobre o tráfego. Então, quando eu tenho isso vindo do ponto de vista de tráfego e eu ofereço isso para a camada de segurança, eu faço a vida do gerente de segurança muito mais simples, porque ele pode ser super granular na decisão das políticas, da criação das políticas de acesso dele. Por exemplo, o Dário, usando o laptop dele, pessoal, de casa, tem um tipo de regra. O Dário, usando o laptop da companhia, que tem um certificado, de dentro do escritório, tem outro tipo de regra. Se você estiver usando seu celular, tem outro tipo de regra. Então, a gente pode ser granular nesses aspectos. E aí, para a camada de segurança,
Isso tá mais facilitado do ponto de vista de ter toda essa clareza do que tá passando. Quer dizer, então você, com a nuvem da Cato, você consegue conectar todo esse público, né? Ou seria privado? Porque, na realidade, essa é uma pergunta interessante, porque a nuvem da Cato, ela é nossa. A gente não usa o backbone do Google, a gente não usa o backbone da Amazon ou da Microsoft. Eu não uso o backbone da internet. O que a Cato tem, ela tem pontos de presença no mundo, né, que seriam pontos de processamento, e nesses pontos de presença eles são interconectados por um backbone próprio. Então, quando eu falo a nuvem da Cato, é a nuvem da Cato. Né? A gente faz engenharia de tráfego dentro dessa nuvem. Os links são de 10 ou 100 GB quando precisa. A gente faz toda e o protocolo que roda esse roteamento ali dentro, nós controlamos. Então, se você tem uma filial em São Paulo e uma filial em Londres, e você espera 100 MB de banda entre São Paulo e Londres, eu consigo te dar 100 MB de banda entre São Paulo e Londres. Entendeu? Com uma vantagem. Você não vai ter que pagar um MPLS São Paulo-Londres, não vai ter que se preocupar em construir um túnel IPsec entre São Paulo e Londres, porque a Cato cuida de tudo para você. Só para ficar claro, a complexidade da tecnologia ainda está lá. A complexidade dos mecanismos ainda estão lá. O que a Cato faz é coloca uma capa Cato em cima disso e tem uma console super amigável e você não se preocupa com essa parte. A nossa nuvem trata de tudo para você. Perfeito. Então, o fato de ter... Quando você fala para um engenheiro de rede, amigo, em vez de você ter... Vamos usar de novo o exemplo das 10 filiais de uma determinada empresa. Em vez de você ter 10 tabelas de roteamento, uma em cada filial, preocupando se você tem rotas simétricas entre todos os lados, você tem uma tabela de roteamento, que é a dinâmica, com... O site está no ar, a rota está ativa. O site sai do ar por alguma razão, porque acabou a luz, alguma coisa naquela localidade, a rota não fica mais ativa. E do ponto de vista de usuário, não tem que fazer nada. As rotas, as regras de segurança todas centralizadas num único lugar. Muito então, bom. E tem outros recursos, né? Pelo que a gente viu, a gente está conversando há algum tempo. Tem, por exemplo, Zero Trust, dentro da infraestrutura, tem CASB, tem vários outros recursos que estão lá dentro, né? Sim. Qual mais recurso? Isso faz parte do conceito SaaS? Então pensa o seguinte, o conceito SaaS de segurança, na parte de segurança, o conceito SaaS começa com a descrição do firewall, né? Então tem o firewall e para nós, como qualquer tráfego que cruze o nosso ponto de presença, ele passa pelo nosso firewall, né? Mesmo que seja entre filial 1 e filial 2, eu tenho um firewall entre elas. Das filiais para fora, tem um firewall entre eles também. Então, eu tenho esse firewall, tenho firewall norte-sul e leste-oeste. Toda a parte de decriptação de tráfego, inspeção de tráfego TLS também é feito no POP. IPS, anti-malware, CASB e DLP, que são muito parecidos, mas são diferentes. Igual, tinha um professor no colégio que falava igual, mas é diferente. Né? O isolamento remoto de sessões de browser também acontece também no POP. E alguns serviços, a Cato entende assim, isso aqui todo mundo precisa. Então, o contrato básico da Cato já inclui esse tipo de serviço. Tem um grupo de serviços adicionais que a sua organização pode precisar, a minha não. Então, você pode opcionalmente adicionar esses serviços como licenças para você. Com a vantagem que, como é na nuvem, você não tem que trocar hardware para adicionar CASB, por exemplo. Você não tem que adicionar um novo appliance na tua rede para o DLP, porque na Cato vira uma chavinha, ligou, em alguns casos configura uma regra básica uma regra de tráfego e está feito. Não tem que instalar novo equipamento, não diminui a sua performance, porque o grande problema dos firewalls hardware instalados on-premise, que é na local, quando você começa com o firewall, ele tem uma performance. Quando você habilita o IPS daquele mesmo firewall, a performance diminui. Se você falar, vou terminar túneis VPN ali, o que agora chamam de ZTNA, a performance diminui mais. Com a Cato, se você tem IPS, você tem 300 MB de firewall, 300 MB de IPS, 300 MB de CASB, 300 MB de LDP. Mas eu vou ter 1000 usuários de VPN. Manda aí. Porque mesmo os usuários de VPN, a gente não tem a figura física de um gateway de VPN. O client de VPN se conecta a um POP da Cato, em qualquer lugar do mundo. Então, até a minha
eu brinco muito com isso quando estou fazendo as minhas apresentações, que quem viaja geralmente pelo mundo traz cartão postal e camiseta, né? Eu trago caneca do Starbucks, de novo fazendo propaganda, da cidade que eu visitei, e trago uma cópia do snapshot da minha conexão ao pop local da Cato, onde eu estava. Então eu coleciono conexões pelo mundo, né? E já tem esse pop no Brasil? Já temos um pop em São Paulo, estamos estudando a abertura de entre 1 e 2 novos pops ainda este ano no Brasil. Que bom, isso vai facilitar o... Vai. And so let's move to GP to ask something to you. Sure. Deixa eu perguntar primeiro em português para facilitar quem vai pôr o subtitle. Bom, perguntar para o JP sobre a visão da Cato com relação a esse mercado no Brasil. I'm going to translate for you. I'm just asking in Portuguese to our followers. E qual seria a expectativa desse mercado aqui brasileiro, né, com a visão da Cato vindo para o Brasil? JP, the question is, as you are responsible for our country, what your expectation in terms of growth for Cato and also for this technology, SASE, to our country? What's your expectation and plans? So I would say that we are very, very excited about the opportunity that exists in Brazil and across from small to large customers. As my friend Miguel just shared a lot about the SASE solution, the ability for us to simplify the network and security capabilities for a customer, because the real challenge that they see is all of the different point solutions that exist, very difficult to manage, very difficult to support. We believe that customers, small and large, have the ability to implement the Cato solution in different ways. They can certainly land either on the network or the security side, and then grow that solution to the point where they can leverage the global backbone that Miguel talked about. And I believe that... You understood what I did. I understand Portuguese. I caught some of it. But just the understanding of the simplification that Cato brings to the market based on SASE, and our ability to allow customers to focus on their core competency, because their security and network teams can implement a solution that leverages a global backbone, that takes the public internet out of it, that allows for them to be much more efficient in the way they support their users, whether it be remote users or office users. And so we believe that we have a massive opportunity with our partners and our distributors to be very successful in this market and grow quite a bit over the next couple of years. Yeah, nice, thank you. And so on this way, you said that this solution is going to meet the needs for large and small companies. How do you see in Brazil this market? I mean, we know that in Brazil we not have so big companies like you have in US in number of users. How do you see this year? Cato is already adapted for our market. You make this benchmarking in terms of prices, solution. Do you have this vision? We do. So we are already working with partners and distributors here in Brazil, and have begun deploying the solution here and seeing customers already being successful. So we have referenceability and the ability for Brazil and other Latin American countries to watch each other and see how they can take advantage of the solution to, again, simplify their ability to provide access to their employees so that they can do their jobs in a much more simple manner, and obviously for the security and network teams to support the solution in a much more simple manner as well, so they can be more efficient and put their money in other areas so that they can be successful as a business. Yeah, nice. Thank you for... Miguel, falando um pouco sobre a tecnologia, falando um pouco sobre a tecnologia, pelo que eu entendi, a princípio a empresa poderia eliminar o seu faro de borda? Pode sim, porque o conceito, o contexto do faro vai mover para a nuvem. A primeira pergunta, talvez a primeira temor, vamos chamar assim, do nosso cliente, futuro cliente, é: onde está o meu faro?
esse é o conceito do SaaS. O firewall está na nuvem. Isso significa que se o seu escritório, de alguma razão, está conectado no POP de São Paulo, o firewall está no POP de São Paulo. Se por alguma razão, vamos imaginar, a operadora local mudou a tabela de roteamento e o seu tráfego está saindo, em vez de sair local em São Paulo, está saindo em Atlanta, nos Estados Unidos, vai conectar no POP em Atlanta. Então, seu firewall continua funcionando. Porque os firewalls, a sua instância está em todo lugar na nuvem da casa. Sim. Por isso que é interessante também para o usuário remoto, porque o usuário remoto, ele conecta de casa em São Paulo, ele conecta ao POP em São Paulo. Se ele viaja ao Chile, ele vai conectar no POP em Santiago. Se ele viaja ao Peru, vai conectar ao POP em Lima. Então, essa mobilidade não depende mais do usuário falar, agora eu estou no Chile, eu tenho que mudar aqui para conectar no gateway de Lima. Agora estou em Nova York, tenho que mudar aqui o meu cliente para conectar no gateway mais próximo. O cliente não tem mais essa... O cliente só liga o laptop e começa a trabalhar como se ele estivesse na casa dele. A gente encara o usuário final, esse usuário remoto, como se fosse a filial de um. Né? Filial com uma pessoa só, porque ele trata como se fosse um escritório. Mas o firewall fica na nuvem. Então, aquela caixa tradicional, vermelhinha, que ficava sentada lá no data center, fazendo aquele barulhinho do ventilador, não precisa mais. A gente vai substituir aquilo por um appliance, que é simplesmente um encapsulador de tráfego, vamos chamar assim, e essa caixinha se preocupa em sempre ter o status da conexão ao próximo POP. E ela sempre conhece o POP mais próximo, o segundo POP mais próximo e o terceiro POP mais próximo. Então, se ela precisar fazer alguma jogada de transição de um POP para o outro, a própria caixa pode tratar essa questão. Você pode definir os parâmetros, vai dizer, olha, se a qualidade de serviço de acesso a este POP diminuir para um certo nível, você já começa a pensar em fazer mudança de tráfego e ele transiciona, e para o usuário isso é indiferente. E, aliás, até uma questão interessante, você perguntou dos POPs no Brasil. A Cato tem uma filosofia de que nós vamos estar a menos de 20 milissegundos de qualquer cliente estratégico que nós buscamos. E no Brasil, graças a Deus, temos um bom problema, porque as latências não são altas. Apesar de que em alguns lugares sim, em alguns lugares a internet ainda não é tão prevalente, né? Nos grandes centros, a latência para São Paulo não é tão alta. E eu sei disso por experiência própria, porque quando eu fiz uma viagem pelo Brasil, há uns 6 meses atrás, e em várias cidades eu medi o tempo até São Paulo. E não foi alguma coisa assim extremamente absurda. Então, essa latênciazinha adicional que tem entre Brasília e São Paulo é largamente compensada pela facilidade de gerenciamento, pela facilidade de controle de tráfego, pelas políticas de QoS que você pode definir. Então, e a gente começa a misturar muito a segurança com rede. Você viu? Convergiu já a resposta, né? Mas para responder a sua pergunta, o firewall fica na nuvem. Então você não precisa mais daquela um firewall, um IPS, outro appliance, você não precisa mais, um proxy, você não precisa mais desse tipo de coisa. Você pode ter uma caixa e joga tudo para a nuvem e a nuvem trata isso tudo para você. Isso faz todo sentido, porque eu pego o exemplo da Strong, por exemplo. A gente tem hoje no nosso escritório tem um firewall lá só único exclusivamente para fechar a VPN, porque todo o conceito de segurança foi feito a nível do desktop, né, ou do notebook, porque nós não temos nada dentro do escritório. Temos 3 links e um firewall. O resto a gente concebeu a pessoa mesmo dentro do escritório como se ela estivesse no hotel. Exato. Né? A gente usou esse conceito. Né? Então faria todo sentido não precisar, por exemplo, desse firewall lá. No sentido da conexão com terceiros. Então, por exemplo, hoje muitas empresas têm, além do seu mesh lá que você falou de usuários no hotel, filiais e tudo mais, você tem também a conectividade com o VPN com terceiros, né? Tem muito isso. Como é que se encaixa o conceito SaaS com o terceiro? Então, nesse caso, geralmente, a conexão de terceiros, ela também varia de organização para organização. E depende do contrato, depende do tipo de confidencialidade que tem entre as empresas, depende de que tipo de serviço elas trocam através daquela conectividade entre eles, que tipo de sistemas falam por ali. O que a gente vê muito eu tenho meus túneis IPsec para as minhas filiais e tenho alguns túneis IPsec para vendors, para terceiros. Né? Você pode manter esses túneis,
Só que ao invés de você ter o concentrador de VPN, você pode falar para o seu partner, em vez de você conectar no meu endereço IP público que eu tenho aqui, conecta nesse endereço público aqui. E esse endereço IP público é o endereço IP público seu, dentro do pool de endereços da Cato. A Cato dedica ele para você. Ele fecha esse túnel com o POP da Cato. A partir daquele momento, até mesmo a conexão com o terceiro, você vai visualizar as rotas e vai visualizar as políticas dentro da console da Cato. É difícil você falar para ele, agora põe um socket lá na sua rede, né, para conectar, como tem as minhas filiais, conecta você também. Mas, porque você não pode obrigar ele a comprar um socket. Mas ele já tem o firewall. Então, o que nós fazemos é reutiliza esse firewall que ele já tem, que não é seu mesmo, só que ao invés de conectar num hardware que você teria que manter, não, conecta no POP da Cato. Ele vai ser como, para você na console, vai ser como se fosse mais um site no dashboard, mas você pode definir todas as suas regras de QoS. Inclusive, você pode dizer que tipo de tráfego pode passar naquele link. Então, mesmo porque provavelmente ele vai exigir esse tipo de coisa de você. Origem e destino. Exatamente. Forma, né? Ele vai exigir que você só permita acesso a RDP nesse servidor host XYZ. Então, você pode fazer essa regra de acordo com o que ele espera e você pode mostrar para ele que o tráfego está configurado da forma como ele espera. É muito fácil de fazer. E o conceito de autenticação, como estamos falando aqui de acesso, né? Como é que é implementado o conceito de autenticação? Eu me autentico tipo, no AD, eu tenho... Como funciona tudo isso? Sim e não. Não. Sim e não pelo seguinte. Vamos separar a questão de autenticação em dois níveis. Tá. Primeiro, o nosso usuário remoto. De novo, usar o exemplo do Dário que vai para casa. Ele vai para casa, ele tem que se conectar para ter as regras de ZTNA pertinentes ao Dário, que são de acordo com o que ele tem em casa. Nessa regra, nesse momento, ele autentica com a Cato. Né? O que acontece é que a Cato, você vai dar para a Cato acesso ao seu AD. Sim, então, eu sincronizo a minha base de usuários remotos baseado na sua folder de usuários remotos que você tem lá. Inclusive, caso o número de licenças. Eu tenho 200 usuários nessa folder, você vai ter 200 usuários de VPN com a Cato. Com a seguinte vantagem. Se amanhã tem outra pandemia, Deus me livre. Né? Se tem outra pandemia e você precisa mandar 1.200 pessoas para casa, para trabalhar de casa, você não precisa comprar um gateway de VPN para essas 1.200 pessoas. Você só vai comprar licença de 1.200 usuários adicionais. E onde eles vão conectar? No POP da Cato. Certo? E a infra está pronta. Já está pronta. E você não tem que ampliar a licença do seu atual gateway, nem eventualmente trocar o gateway, porque de 200 para 1.400, geralmente o hardware não é o mesmo. Você tem que trocar a caixa. Né? Sim. Então, tem que esperar o cara mandar a caixa, depois tem que esperar ele ir lá instalar. Agora não, você muda. Amanhã você quer os 1.200, você arrasta os 1.200 usuários para a mesma pasta de acesso remoto, no dia seguinte a Cato sincroniza, baixa todos os clientes. Então, aí faz essa autenticação. Expandindo essa resposta, tenha também o seguinte conceito, multifator, com o autenticador do Google, com o autenticador da OneLogin, com o autenticador da Okta, com o autenticador da Microsoft. Isso, a gente suporta toda essa parte. Então, né, você está guardado, né? Sua atual política de autenticação vai ser respeitada pela Cato do ponto de vista de usuário remoto. Se os usuários estão dentro da rede, e essa rede, dentro da rede, no escritório, e essa rede do escritório está conectada à rede da Cato através de um socket, que eu entendo como um site, esses usuários, essencialmente, para mim, eles não precisam de autenticação, porque eles já estão debaixo de uma rede protegida pela Cato. Uma rede confiável. Né? Mas, se você quiser, se for uma planta de manufatura, onde você tem diversos grupos de pessoas trabalhando, e você quer definir regras diferentes para cada perfil de usuário, eu posso me conectar ao seu AD, mesmo que seja na nuvem, eu posso me conectar a esse AD, estar e conhecer todos os seus usuários. Inclusive, isso não custa licença para você. O cliente não tem que pagar licença extra por isso. Mas eu conheço todos os seus usuários. E por conhecer todos os seus usuários, eu sei quem é de finanças, quem é de vendas, quem é de desenvolvimento, quem é de marketing, a gente sabe tudo, porque estão nas suas sessões lá, na sua árvore do Active Directory, certo? É o que a gente chama de User Awareness. E aí você pode definir regras de segurança e de tráfego baseado nesses perfis. Aí a autenticação de rede. A mesma autenticação que você faz para dar acesso à rede,
vai ser também para isso. E a gente suporta single sign-on. Então, se a gente habilitar o single sign-on, na hora que o usuário loga no computador, essa credencial é reutilizada pelo autenticador e passa para a nossa rede. Essa arquitetura me dá uma ideia aqui que eu poderia, por exemplo, colocar o meu data center como sendo um site, e todo mundo que estaria dentro da própria empresa passaria pela nuvem da Cato para acessar os recursos do próprio data center. Exatamente. E é exatamente isso que acontece. Você adiciona o seu data center, vira um site, o seu data center na nuvem vira um site. Inclusive, se você quiser, para a Amazon e para a Azure, nós temos uma versão virtual do Socket, então você pode instalar o vSocket lá e ter os recursos que estão por trás desse vSocket totalmente conectados na rede da Cato, com uma vantagem. Ao invés de você ter um security group na nuvem, a sua security group vai ser todo o tráfego vai para a Cato, porque o firewall da Cato vai tratar a segurança. Ao invés de você ter tabelas de roteamento na nuvem, no data center da nuvem, você fala, todas as rotas default vão apontar por definição para a rede da Cato, porque a tabela de roteamento já está na rede da Cato. Então, do ponto de vista de gerenciamento atual, vai diminuir muito esse tipo de coisa. E aí, todos os usuários que precisam acessar o seu data center na nuvem, ao invés de eles se conectarem a um escritório físico e passarem pelo seu link para chegar nesse data center, ele conecta no POP da Cato, em qualquer lugar do mundo, e chega nesse data center pelo backbone da Cato. E para você isso é transparente, porque é uma caixa preta. Você conecta lá e todo mundo conecta. Tem uma coisa interessante nesse aspecto aí, eu gosto de falar disso, porque cai na minha área, né, na parte de rede, que é o seguinte: imagina que a sua organização ela tem um serviço, vamos supor, Salesforce, certo? Vocês usam Salesforce para automação dos seus processos de venda. E vamos supor que você conversou com a Salesforce e falou, olha, onde está a minha instância de Salesforce? Ele vai dizer, a sua instância de Salesforce está em Munique ou Chicago, um deles. O que acontece hoje com o seu tráfego? Você se conecta na sua rede, pela sua rede você vai pela internet até o Salesforce, onde ele esteja, porque você vai digitar lá a sua URL para chegar no Salesforce, porque é um tráfego de internet. Dentro da Cato a gente tem condições de fazer o seguinte: todo o tráfego de Salesforce da Strong não vai pela internet, vai pelo backbone da Cato. E ele vai sair em Munique. Então, ele fica dentro desse backbone por mais tempo. A gente tira esse tráfego da internet pública o mais rapidamente possível, só a última milha é local, porque o resto é tudo pelo backbone da Cato. Ao ponto de, você pode falar assim, Dário, seleciona um IP em Munique e fala para Salesforce, faz o whitelist desse IP. Todo o tráfego da B-Strong tem que vir dessa direção IP. Se não vier dessa direção, você ignora. Claro, você pode configurar dois, um em Munique e um em Frankfurt, por exemplo. Mas aí, de qualquer forma, a última milha dentro da Alemanha. Faz sentido isso? Sim. Então, mas o seu usuário está em São Paulo. O tráfego entra no backbone da Cato, sai em Berlim, em Munique. Mas o usuário está no Japão. Ele entra no backbone da Cato no Japão e sai na Alemanha. Então, a última milha fica muito curta. Que é a última milha que é o grande problema. Nesse caso. A middle mile, né, essa milha média, que é o maior problema, que é a grande distância. Do ponto de vista de latência, a gente consegue diminuir um pouco essa latência. Geralmente, a gente diminui entre 25% e 30% essa latência quando é muita região muito afastada uma da outra. Mas existe a latência, porque é geografia. Isso aí ainda não inventaram uma forma dos elétrons moverem mais rápido. Mas a qualidade da conexão, porque ela não está na internet pública, quando você tinha esse tráfego pela internet pública, você tinha uma média de 25% de perda de pacote, 10% de retransmissão, agora você vai ser 0%. Então, a experiência da aplicação vai ser muito melhor. Excepcional. Exatamente. Muito bom. E quando a gente fala em ambientes corporativos, que é o caso, né? Hoje as empresas estão cada vez mais implementando os seus SOCs, né? Os monitoramentos que precisa ter, estão capturando logs de todo o ambiente para poder levar para esse monitoramento. Nesse conceito novo, como é que está funcionando o envio do log? Onde que se colocaria o CIEM nessa arquitetura toda? Como é que a gente implementa isso? Se você quiser
ter esse tipo de controle, você pode ter o seu SIEM, QRadar, o Rapid7, Splunk. Você pode ter esses SIEMs via API, conectando direto na base de dados da Cato, na nuvem e em tempo real, pegando informação, ou em tempo histórico, se você quiser. Até os últimos 3 meses estão de lá armazenados em termos de dados. Mas eu tive 200 milhões de reports, eventos. Não tem problema. A gente armazena para você. Até 2 milhões de entradas de eventos por hora, incluso com o seu sistema. Se você precisar de mais que isso, que é muito difícil, a gente vai fazer um... A gente vai conversar. Vai conversar. Mas até 2 milhões, eu vou dizer, é bastante. E é bom que você pode logar até coisas que você autoriza. Você autorizou, o Dário foi autorizado a acessar esse tipo de serviço. Faz um log. Por quê? Para auditoria de futura, se você precisar, você tem esse tipo de informação. Agora, se você preferir... isso do ponto de vista de integração com o SIEM. Agora, dentro da plataforma da Cato, a gente tem assim, um serviço. Você tem o seu SOC. Então, a gente já tem alguns dashboards que talvez você nem precise fazer essa exportação por um SIEM. Porque assim, eu tenho um dashboard para eventos de segurança, do que aconteceu nos últimos 3 meses, você pode ver, ou nas últimas 2 horas, ou na última hora, se você quiser, você pode ver os principais usuários, de onde estão vindo os ataques, de que país, a natureza de cada tipo de ataque, relacionar isso com o framework do MITRE. Então, a gente tem essa visibilidade, quais são as técnicas e as táticas utilizadas pelos atacantes, e também do ponto de vista, quando isso é uma tendência de ser um malware, por exemplo, em algum usuário, ele começa a levantar umas bandeirinhas aqui e ali, fala, olha, presta atenção nesse usuário aqui, presta atenção. Então, esses dashboards já começam a trazer isso. E a gente começa a contar histórias, a gente chama de stories. Eu estou falando isso porque a gente começa a contar histórias sobre determinados usuários. Este usuário está tendo... Ele que é um usuário que deveria estar trabalhando das 9 às 5 todo dia. Quer dizer, inclui a questão do user behavior. Exatamente. Alguma coisa que é fora do comportamento do usuário, começa a ser levantado algumas bandeirinhas lá também, dizer, alguma coisa está acontecendo aqui que talvez seja digno de você dar uma olhada, né? Então a gente começa a contar histórias sobre os usuários e sobre as aplicações dentro da rede. Muitos SOCs já olham para isso e falam, isso aí que eu precisava. Não preciso nem me preocupar com a integração com o SIEM. A vantagem da integração com o SIEM é que, via API, ele pode buscar informação da Cato, ter a política de dinâmica de mudar alguma coisa, né? E, eventualmente, via API, ele pode responder para a Cato e falar, derruba esse tráfego aqui. Então, ele pode fazer... a gente vai ter essa interconexão com o SIEM. Agora, se o cliente não tiver um SOC próprio, a gente tem 3 níveis de serviço que a gente chama, que começa com o XDR Core, que a gente chama, que é um básico, que é mais como se você tiver algum profissional que pode tratar isso para você. Tem o XDR profissional, que nós vamos ter um analista que vai cuidar disso para você, e temos até o serviço do MDR, que é o gerenciado, totalmente gerenciado pela Cato. Esse aí você liga, esquece, vai dormir. Eu até brinco, né? Cato SaaS noites de descanso como um serviço, né? Tudo como um serviço, até dormir bem à noite como um serviço, né? Sleep as a service. Good night as sleep as a service. Porque a oferta da Cato vai dizer, coloquei. A gente sabe que tem um analista no nosso SOC que vai estar responsável por mudar as suas regras dinamicamente. Existe uma certa automação nisso, mas vai ter um humano que vai olhar e falar assim, muda, de acordo com aquilo que você pré-definiu de política. E ele vai fazer isso para você sem você precisar pôr a mão. Muito bom. Let me ask something to JP here related to the market and how do you see that. A pergunta que eu vou fazer para o JP é com relação a dentro das companhias, aonde esse projeto tem nascido, né? Se é na área de TI ou na área de segurança, que é ali nós estamos num campo dividido de novo, né? JP, the question is, how do you have seen this type of project born inside of the companies? I mean, it's starting in IT or in security. How these areas are build up this type of project? How do you see the responsibilities and
So, Dario, excuse me, the interesting thing is it can actually start on either side, on the network or the security side. That's one of the beautiful things about the solution, because it is native, and whether it's on the SD-WAN to support remote users, or again, the branches as talked about earlier, or whether there was a security issue, it all hinges on what is the problem the customer is experiencing. And we're constantly looking to figure out how do we solve that issue for them, whether it's a security or network issue. And as soon as they implement the platform, they can then expand from the network to the security side, or the security to the network side. So it really hinges on, number one, the issue they might be experiencing, or the other solutions that they have implemented today that are potentially coming to term. And as those contracts expire, it gives the opportunity for Akedo to step in and implement a solution that is, again, more simple, and it leverages the global backbone, and provides for the customer to solve that issue, whether, again, on the security or the network side, and then they can expand from there. Many times that's really the way we're seeing it. It hinges on sitting down with the customer, whether it's on the IT or the security side, to understand what type of issues they're experiencing. Mm-hmm. Okay. In terms of project, do you see on the time the customer are renewing their firewalls, or maybe make some types of upgrade, it's the opportunity to then to start thinking about the SASE technology? Absolutely, no question. But they can think about that significantly ahead of the curve as well, because Cato is very creative in the way we work with our customers. If, say, they have a firewall contract coming to term sometime in the next 12 months, we would work with them to allow them to implement a Cato solution in parallel with the solution that they have as that expires, and make it very cost effective in order to implement the solution, not to cost more money. So they're implementing as that contract comes to term. And we do that because we believe that customers are looking to implement SASE overall, and we want to give them every benefit and opportunity to implement at the earliest stage they possibly can. So we try and help the customer understand as their contracts are coming to term, whether it be on the SD-WAN or the firewall solution, that they can begin to implement at that point in time. Nice to know. Thank you. Yes. Nessa visão, Miguel, como você vê essa competição com o mercado de firewall? É uma competição que vai haver? Como que vocês estão imaginando esse mercado? Como o JP disse, o approach com a Cato pode ser... Você percebeu que ele está tentando falar Cato, né? Apesar de que Cato, o nome oficial é Cato. We notice. Yes, notice. Trying to make in Portuguese. Cato, Cato. Mas, como ele mencionou, e como a gente já conversou antes, né, você me perguntou antes, a proposta é trocar o firewall, né? Descontinuar o uso atual do que tem de firewall. Então, existe uma certa competição, principalmente porque alguns vendors de firewall também prometem SASE. Sim, começaram a falar, né? O problema não é que eu vou dizer que é um problema, eu acho que é uma questão, o que eu diria para o cliente: testa, experimenta, faz uma prova de conceito. Se a gente não simplificar a vida dele em 70%, e se a gente não... Tudo bem, ele continua com o firewall que ele tem. Né? Mas eu garanto que se ele testar, ele vai chegar à conclusão que vale a pena mudar, de ponto de vista de custo, de simplicidade operacional, de manutenção depois, conta de energia elétrica, que ninguém pensa muito nisso, né? Mas sim, verdade, o fato de você não ter um firewall processando quente lá, esquentando o seu data center, ele pesa na energia do data center e pesa no ar-condicionado. Então, você vai diminuir uma série de outros fatores que são interessantes. A experiência que a gente tem, eu tenho alguns clientes que eles tinham firewalls de um vendor X, não vamos citar o nome, mas quando a gente foi fazer a prova de conceito, ele me deu a lista de 78 regras que ele tinha no firewall. Quando ele me deu a lista de 78 regras, eu falei: o que essa regra faz? Essa aqui é a regra que é para bloquear essa rede de chegar aqui. Tá bom, a gente criou uma regra.
Essa rede não precisa mais, porque essa rede não existe mais na minha rede. Falei, por que está aqui? Porque ninguém deletou. Tá bom. Então a gente começou a... R$78 viraram 70. Na hora que nós revisamos. E na hora que a gente transportou isso para dentro da cultura Cato, do firewall da Cato, as 70 regras vieram 20. O cliente falou assim, mas espera, eu tinha 70 por firewall. Agora eu vou ter 20 para todos os firewalls, porque todas as regras são convergentes num lugar só. Aí eu falei, isso mesmo. Então, o cliente vai olhar para a gente nesse momento e ter a grande oportunidade de reavaliar tudo que não está sendo cuidado nos últimos anos, porque o legado está lá instalado, funcionando, né? E limpar isso, porque isso, na hora que ele tem que fazer um troubleshooting, descobrir problema, é informação inútil, né? Então, como ele limpou, agora tem tudo muito concentrado ali no... Conciso, a palavra que estou buscando é conciso. Está tudo conciso ali de uma forma mais fácil de coisa. Então, eu diria que a gente tem essa competição com os firewalls, mas eu diria que a competição... Vou te dar um exemplo que talvez você vai lembrar. Que a gente é mais dinossauro, né? De algumas coisas. Quando teve uma transição, lembra da máquina de escrever eletrônica, das IBMs, da Olivetti, aquelas com margarida? Então, tem gente que não sabe o que é máquina de escrever, mas a gente trabalha. A primeira empresa que eu trabalhei, que eu mencionei, a Computex, a gente fazia o editor de texto que transformava aquela máquina num editor de texto. Exato. Qual que era o maior... Eu trabalhando muito com o pessoal da IBM, aqui em São Paulo, e ele falava para mim, a maior dificuldade nossa para vender a máquina de escrever eletrônica são as máquinas de escrever elétricas, as Esfera, que não são eletrônicas, né? Por quê? Porque funciona, está lá, tem o corretivo, você pode trocar a fonte porque você trocava a esfera, né? Então já tinha um certo serviço que conformava muita gente. Então as pessoas, eles tiveram dificuldade de mostrar os benefícios da eletrônica para quem já tinha elétrica. Para quem tinha máquina manual era fácil ir para a eletrônica, mas para quem tinha elétrica foi difícil mudar para a eletrônica. Para quem está assim muito defasado de firewall, vai mudar fácil para SaaS. Quem está satisfeito com o firewall atual vai demorar um pouquinho mais. Mesmo porque, como o JP disse, tem os contratos e tudo mais, mas a Cato está chegando com algumas opções, como ele disse, enquanto o contrato da Cato for paralelo com o contrato do firewall atual, existe uma negociação comercial que eles vão ser muito flexíveis nessa questão. Essa é a vantagem de ser engenheiro. Eu não falo dólares, né? Então eu posso prometer depois o pessoal. Mas eles têm essa flexibilidade de ajudar as organizações. E também quem tem MPLS. Se você tem um contrato de MPLS, que o MPLS não é assim, tchau, operadora, não quero mais. Tem que terminar o contrato. Existe também uma política da Cato no sentido de tentar ajudar nesse processo aqui. Claro que quando vem para a América Latina, a gente tem que... Lembra da expressão tropicalizar, né? A gente tem que tropicalizar essas políticas. Mas o pessoal está trabalhando muito forte nisso. Muito bom. Vocês veem que o papo é bom passar rápido. A gente já está chegando no final aqui do nosso podcast. We are by the end of our podcast. And so thank you to be here with us. Obrigado, Miguel, por estar aqui conosco. Últimas palavras, recados finais aí que você queira deixar para os nossos seguidores, por favor. Olha, primeiro, continua seguindo o podcast, muito bom. Eu gosto muito do conteúdo, gosto muito das conversas que vocês têm aqui, eu recomendo. Eu diria, se você quer conhecer mais sobre SaaS, converse com a Strong, converse com os nossos parceiros aqui. Vão ter nós vamos ter uma ótima conversa, uma ótima continuidade nessa conversa. A gente vai ser um prazer conversar com todos. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, foi uma honra para nós. Claro. JP, your last words to our followers and first of all, thank you so much, Dario, for hosting Miguel and I today to talk about Cato Networks and the SASE platform, and we are obviously very excited about the opportunity that exists here in Brazil. As I mentioned, it's one of the larger markets, as you mentioned, maybe not the largest customers, but certainly one of the largest markets in Latin America. And as Miguel and I are here today, we'll continue to come back and look forward to spending time with the customers, the partners, and the distributors here to be very successful in helping customers transition from
the many point solutions that exist in the marketplace to a full SASE solutions to enable them to be much more successful customers as they move forward, so they can focus on their core companies to be successful customers. Thank you. Thank you. Bom, pessoal, estamos no final do nosso podcast. Agradeço aí quem nos acompanha. Lembre-se de assinar o nosso canal, compartilhar com os amigos se você achar importante para fazer com que esse nosso projeto continue no ar. Clique o sininho para receber as notificações e nos acompanhe até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.